Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. A gente começa agora mais um programa da Rádio Leveza e, na verdade, a gente vai começar uma série aqui na Rádio Leveza. Vai ser uma série sobre disciplinas espirituais. Então, todas as semanas eu vou trazer uma nova disciplina até completar 15 disciplinas sobre as quais eu vou falar. Algumas delas não vão ter um programa exclusivo, então eu vou juntar duas disciplinas no mesmo programa, porque são duas disciplinas que se complementam. E sempre eu vou trazer para vocês a minha experiência pessoal praticando essas disciplinas. Então, antes de mais nada, eu quero explicar para você por que eu vou falar sobre esse assunto. Já faz alguns meses, então foi na época da Páscoa, eu descobri isso das disciplinas espirituais, porque até então eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu descobri sobre as disciplinas espirituais através de um vídeo da Vanessa Belmonte, que eu vou indicar muito a Vanessa Belmonte para vocês nessa série, já falo por quê. E aí, assistindo a um vídeo dela sobre o ano cristão e sobre a Páscoa, sobre o período da Quaresma e tal, eu descobri sobre as disciplinas espirituais e, assim, de cara, eu fiquei muito, muito interessada, gostei muito da ideia e fui atrás de materiais para entender mais sobre o assunto. E aí, a partir disso, eu criei um caderninho que se chama Minha Vida com Propósito. E nesse caderno, além de um espaço para escrevermos, né, as nossas orações, as âncoras dos nossos dias, passagens bíblicas que a gente queira memorizar, tem também uma parte desse caderno, um espaço exclusivo ali dedicado às disciplinas espirituais. Então, tem ali 15 disciplinas e um espaço para a gente anotar de que formas a gente quer colocar em prática cada uma delas no nosso dia a dia. Então, quem já tem o caderno Minha Vida com Propósito vai poder se inspirar em formas de como utilizar esse espaço do caderno ouvindo aqui a Rádio Leveza, essa série. Quem ainda não tem o caderno, dá uma olhadinha lá no meu site, como que pode me mandar mensagem perguntando também, e-mail, tá? Para saber mais detalhes. E quem não tiver o caderninho e nem puder pensar nisso agora, pode mesmo assim ir criando aí um local para vocês anotarem e para vocês terem esse controle, esse planejamento de como que vocês vão cultivar as disciplinas no cotidiano de vocês, certo? Então, é por isso que eu quis fazer essa série, porque, primeiro, é um assunto que eu estou adorando estudar e colocar em prática mais ainda, e também para complementar esse espaço do caderninho ali, do caderno Minha Vida com Propósito, para quem tiver na dúvida de como usar. E, enfim, para ajudar todas nós a termos uma vida com mais propósito, porque o objetivo do cultivo das disciplinas espirituais é justamente a gente ter aquilo que é o mais importante, que é um dia a dia cheio de propósito, é um dia a dia
com intencionalidade, né? Então não é aquele cotidiano, sabe? Assim, superficial, solto, que vai indo um dia atrás do outro e tá. E aí, né? A gente esperando ali por umas férias ou por uma viagem, alguma coisa para animar, porque o dia a dia acaba sendo tão sem graça e tão, parece, né? A gente sente às vezes que é tão sem propósito mesmo. Então, as disciplinas, elas ajudam muito a gente a ter essa consciência maior de que, sim, a gente pode ter um dia a dia totalmente conectado a Deus e totalmente assim cheio de propósito, tá? Eu ia tentar falar outra palavra porque eu acho que eu já falei propósito umas 100 vezes nesses 5 primeiros minutos de podcast, mas eu não consegui achar outra, então tá. Gente, vamos lá. Hoje, a primeira disciplina espiritual sobre a qual eu quero falar com vocês é a celebração. Eu não vou trazer aqui muito a parte teórica sobre as disciplinas. Por quê? Porque outras pessoas já escreveram sobre isso de uma forma tão profunda, tão completa, muito mais do que eu poderia falar aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer é indicar esses materiais e livros, indicar muito mesmo que vocês leiam e vou trazer muito mais a minha experiência pessoal. Então, como está sendo para mim cultivar essas disciplinas, de que formas eu faço isso, por que que elas andam me fazendo muito bem e trazendo muito mais intencionalidade para o dia a dia, não só meu, mas também ali da minha família. E aí, a parte realmente de entender a fundo sobre a teoria, vocês vão achar nos seguintes materiais, em muitos outros também. Mas os que eu vou indicar são, em primeiríssimo lugar, tudo que a Vanessa Belmonte traz sobre esse assunto. Então, foi, como eu falei para vocês no começo do episódio, né? Foi através dela que eu descobri sobre as disciplinas. E vocês, quem ainda não conhece, vai ver como ela fala de um jeito, né? Escreve de um jeito tão fácil, tão assim, gostoso mesmo de acompanhar o que ela quer nos ensinar. E é muito, muito bom e muito frutífero acompanhar o que ela traz sobre as disciplinas espirituais. Ela tem uma série também de textos sobre as disciplinas. E eu vou deixar aqui, tá, na descrição do episódio para vocês. Não deixem, assim, se vocês estiverem na dúvida de por onde começar, eu recomendo muito que comecem por ela. E também vou indicar 2 outros autores, que são o Richard Foster e o Dallas Willard, tá? Tudo eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Bom, agora, então, eu quero, antes de ir para a leitura em voz alta, eu quero falar para vocês muito rapidamente sobre, primeiro, o que é uma disciplina espiritual e por que que a gente vai começar falando sobre a disciplina da celebração. Então, gente, a disciplina espiritual nada mais é do que uma forma da gente ter um controle maior, né, sobre os nossos dias em relação à nossa conexão com Deus e ao nosso propósito e à nossa intenção ao longo do dia. Por quê? Porque se a gente vai deixando os dias passarem e a gente vai indo, né, dançando conforme a música, muitas vezes a gente vai deixar de lado várias coisas, muitas vezes a gente vai reagir de uma forma que não condiz com quem a gente quer ser, as situações inesperadas, enfim, a gente vai sendo muito levado ali pelo que a gente sente e pela nossa reação na hora, sem ter um preparo muito grande. E a disciplina espiritual, ela vem para preparar a gente. Então, intencionalmente, todos os dias, a gente vai praticar
como ter mais esse propósito, a gente vai praticar como que a gente vai reagir melhor às situações que vão aparecer. Então, é uma forma muito intencional da gente exercitar essa nossa vontade por dias realmente mais conectados a Deus e mais cheios de propósito, certo? Então, basicamente, o que eu sinto das disciplinas espirituais é que elas são uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a ter mais controle sobre a nossa vida espiritual. E por que eu escolhi a celebração para a gente começar? Eu escolhi porque nesses próprios autores aí que eu citei para vocês, sempre eles começam pela celebração, porque ela justamente é a base para todas as outras disciplinas. Então, a celebração, ela é a alegria, certo? É essa alegria que vai trazer um encorajamento, né, para a gente cultivar as outras disciplinas com suavidade, sem ser aquela coisa enfadonha, ou então aquela coisa, sabe, árdua. É a alegria que vai fazer com que a gente realmente tenha mais leveza em tudo que a gente for fazer no nosso dia, né? Inclusive praticar as disciplinas espirituais. E a celebração, ela é justamente o quê? É a gente, de forma intencional, de forma proposital, incluir momentos de alegria no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso que é a celebração. Né, porque às vezes, sei lá, quando a gente lê a palavra celebração, parece que é uma data ali específica, um evento especial. E não, a gente pode celebrar vários momentos no nosso cotidiano comum. E então, antes de dizer para vocês de que formas eu cultivo a disciplina espiritual da celebração no meu dia a dia, eu vou, como sempre, fazer uma leitura em voz alta. E a leitura em voz alta vai ser de um livro do Dallas Willard, que eu falei para vocês, né, que eu estudei um pouco o que esse autor escreveu. E o livro se chama O Espírito das Disciplinas. E aí, claro, eu vou ler para vocês o que ele escreveu, né? Não tudo, mas um trecho do que ele escreveu sobre a celebração. Embora ignorada e mal entendida, a celebração é uma das mais importantes disciplinas espirituais. Nós nos engajamos na celebração quando nos alegramos em nós mesmos, em nossa vida e no nosso mundo, em conjunção com a nossa fé e confiança na grandeza, beleza e bondade de Deus. Nós nos concentramos em nossa vida e nosso mundo como obras de Deus e como presentes dele para nós. Alegria e deleite santos são o grande antídoto para o desespero e uma fonte de genuína gratidão que começa nos nossos pés e irrompe pelo nosso corpo todo, até o alto de nossa cabeça, arremessando-nos por completo na direção do nosso bom Deus. Na celebração, a fé às vezes se transforma numa alegria esfuziante que atravessa todo o nosso ser físico, quando começamos a ver realmente quão grande e amoroso é Deus e quão bondoso Ele tem sido para conosco. A celebração feita de coração torna nossas privações e tristezas pequenas, e nós encontramos nela grande força para fazer a vontade do nosso Deus, porque sua bondade se torna real para nós. Então, agora eu quero contar para vocês, como eu tinha falado, de que formas eu ando colocando, né,
em prática, ou pelo menos tentando, me esforçando muito para tentar cultivar a disciplina espiritual da celebração no meu dia a dia. E o primeiro passo, então, para cultivar a celebração, ou seja, para intencionalmente ter alegria no nosso cotidiano, o primeiríssimo passo é a gente deixar de lado as preocupações. Não tem como você sentir preocupação e alegria ao mesmo tempo, né? É impossível. Então a gente tem que tirar essa preocupação, a gente tem que tirar a ansiedade, porque senão elas vão roubar a nossa alegria. A gente não vai conseguir cultivar a celebração. E como que faz então, né? Como que a gente deixa de lado a preocupação? A gente tem que substituir uma coisa por outra. Então, se na minha mente vem pensamentos de ansiedade, pensamentos de preocupação, eu preciso não apenas tirar, porque às vezes tirar e ficar ali aquele espaço vazio, a preocupação vai voltar. Então, a gente tem que colocar algo no lugar dessa preocupação, a gente tem que colocar algo no lugar dessa ansiedade. E a melhor coisa que a gente tem para colocar no lugar dessas sensações ruins e desses pensamentos negativos é a oração. Então, quando a gente ora, a gente vai colocar Deus no lugar dessas preocupações, a gente vai colocar Deus no lugar dessa ansiedade. E, inclusive, eu quero ler para vocês Filipenses 4:6, que é exatamente isso. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, gente, quando aquela preocupação vier, aquela ansiedade quiser ali tomar conta dos seus pensamentos, você vai fazer uma oração pedindo para que Deus leve embora essa preocupação e não só pedindo, mas agradecendo. Quando a gente agradece por coisas boas que a gente já tem na nossa vida, que a gente já vive no nosso dia a dia, imediatamente essa gratidão ela vai tomar conta ali da nossa mente e a gente vai tirar mesmo de vez toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação. E claro, quando eu uso aqui ansiedade, eu não estou falando de quem tem realmente um problema sério, uma doença. E aí, claro, não adianta, né? Muitas vezes apenas a gente se esforçar nesse sentido. A gente precisa mesmo de acompanhamento médico e tudo mais. Mas estou querendo dizer aqui quem, assim como eu, tem aquela ansiedade ali momentânea, aquela preocupação que vem só para perturbar mesmo, né? Mas que a gente, então, orando e a gente se concentrando no que é bom, a gente consegue se livrar desse tipo de pensamento. Para quem sente muita dificuldade na hora da preocupação, na hora da ansiedade, de orar, né, não consegue tirar mesmo aqueles pensamentos da cabeça e não consegue nem saber como que começa ali a fazer uma oração, eu quero indicar duas coisas, tá? Eu quero sugerir duas ideias para vocês. A primeira, eu já falei sobre isso em algum outro programa aqui da Rádio Leveza, que é uma dica que eu peguei em um outro podcast. Até hoje não me lembrei qual foi, mas vou fazer isso, vou atrás disso para vocês. E uma moça, ela americana, ela falou que ela segue as letras ali da palavra pray, que é orar em inglês, e cada letra representa algo que ela vai fazer. Começando então com a primeira letra, que aqui em português seria louvar. Então, ela vai louvar a Deus, ou seja, ela vai agradecer por tudo que Deus fez e faz de bom na vida dela e tudo mais, certo? O segundo passo é o repent, que é o se arrepender, que é a segunda letra. E aí, ela pede perdão e recebe esse perdão, né? Pelo que ela fez que não estava de acordo com o que seria o certo. A terceira letra é pedir, né? Representa a palavra pedir. Então, ela pede
faz os pedidos dela, as bênçãos que ela gostaria de receber. E finalmente, a última letra representa a palavra parar. Então, parar significa, olha, eu já agradeci, já louvei, já pedi, agora eu vou deixar Deus no comando. Então, passa na minha frente e eu vou seguir seus passos. Então, esse é um jeito de, né, de ter uma sequência ali na oração. Outra sugestão que eu ia dar eram duas, mas agora vão ser três, porque eu lembrei de mais uma coisa. A segunda sugestão é vocês terem, memorizarem mesmo passagens bíblicas que falem bem ao coração de vocês e nessa hora vocês pensarem nessa passagem com muito sentimento, né? Não só falando da boca para fora. Então, por exemplo, uma que eu memorizei e que me faz muito bem pensar com esse sentimento que eu falei nessa passagem é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos e assim por diante. Então eu realmente penso e sinto as palavras, né? Então, sobre isso da memorização, quem ainda não sabe ou não me acompanha ali no meu perfil do Instagram, eu e uma amiga, a Ludmila, o arroba dela é aludmita, ela é ilustradora e faz coisas lindíssimas, o trabalho dela é muito, muito rico. E nós duas juntas, a gente começou a fazer animações e de passagens bíblicas. E a gente aconselha que as pessoas usem essas animações como uma forma de ajudar na memorização. Então, as animações ficam tanto no meu perfil quanto no perfil da Ludmilla e estão ali no formato de Reels, tá? E a outra coisa que eu ia falar é, de novo, no caderninho Minha Vida com Propósito, tem ali um espaço para vocês anotarem passagens bíblicas que vocês queiram guardar no coração. E, bom, será que eu dei duas sugestões ou três? Estou na dúvida, mas, gente, são sugestões de que eu gosto muito. Espero que vocês também gostem e que vocês consigam, então, em primeiríssimo lugar, deixar preocupações e ansiedade de lado para poder sentir verdadeiramente alegria. O segundo passo é praticar, então, né? Cultivar mesmo de maneira ali concreta a celebração. Isso significa o quê? Ter momentos intencionais de atividades e afazeres que a gente sabe que vão nos trazer alegria. Então, eu vou dar exemplos do meu cotidiano, da minha rotina, mas, claro, não necessariamente vocês vão fazer as mesmas coisas, mas vocês vão ver como na vida de todas nós há muitos momentos que podem ser celebrados e que às vezes a gente não se dá conta, porque a gente espera algo muito grandioso. Então, no meu dia a dia, algumas coisas que eu faço, tento fazer diariamente, ou algumas das coisas elas acontecem uma vez na semana, por exemplo, são. A primeira é o jeito como eu começo o dia. E aí, bom, o comecinho mesmo, né, é o abrir de olhos, ou às vezes nem abrir de olhos, o despertar começa com uma oração. E aí, logo no início da manhã, a gente tem o preparo do café da manhã. Então, eu já faz tempo, isso até antes de eu saber sobre as disciplinas espirituais, eu resolvi tornar esse momento em um momento de alegria. Na minha rotina, eu consigo tomar um café da manhã sem pressa, tá? Então, tudo que eu vou falar talvez não se encaixe na rotina de todas vocês, porque muitas têm que tomar um café da manhã mais curto, não tão longo, né? Porque tem que sair para trabalhar, tem que levar as crianças cedo na escola, etc. Então, mas eu vou contar para vocês como que é o nosso café da manhã e vocês podem fazer isso não necessariamente no café da manhã, mas talvez em outra refeição.
Muitas vezes o meu marido ele não toma o café da manhã com a gente porque ele sai mais cedo, mas em alguns dias ele consegue estar com a gente mesmo durante a semana e aos finais de semana também. No café da manhã, então, eu sempre ligo uma música alegre enquanto a gente prepara o café da manhã. Se tiver nós três, eu, meu marido e minha filha, nós três vamos preparar o café da manhã juntos. Se tiver só eu e minha filha, nós duas vamos ficar juntas ali na cozinha, preparando as coisas, pondo a mesa e ouvindo a música. Então, assim, o ambiente fica muito gostoso. E eu gosto muito de caprichar. Então, assim, não que eu vá fazer algo, nossa, super elaborado no café da manhã, mas eu gosto de sempre colocar, de ter várias opções e de fazer coisas que eu sei que minha filha vai gostar, outra coisa que meu marido vai gostar, outra coisa que eu mesma goste. Então, eu gosto que essa primeira refeição do dia ela seja gostosa mesmo, em todos os sentidos. E sempre que possível, a gente faz, por exemplo, o suco de laranja. É uma coisa super simples, mas a minha filha adora espremer a laranja. Então, sempre que dá certo, eu deixo ela fazer isso. Então, já fica uma coisa divertida, né? Uma coisa alegre. Não fica assim, olha, abre lá um pacote de cereal, come rapidinho aí, vamos, né? Porque, como eu falei, na nossa rotina isso dá certo. Para quem não consegue ter esse café da manhã mais longo, por exemplo, com preparo disso, preparo daquilo, pode fazer isso numa outra refeição, talvez no jantar. E aí, depois desse nosso preparo, a gente senta então à mesa, a gente agradece pelo dia, a gente toma o café da manhã com calma. No café da manhã, assim que a gente termina, a gente já faz algumas leituras, então eu já deixo ali do lado as leituras que a gente vai fazer. E é isso, só para vocês verem como não é algo assim grandioso, mas é algo que traz alegria. E eu acho muito gostoso poder ter esse momento de alegria logo no começo do dia. A outra, eu não vou falar sobre todos os momentos em que eu cultivo o hábito da celebração no meu dia a dia, porque acho que ficaria muito longo, né? Porque são vários pequenos detalhezinhos, mas eu vou falar sobre os principais. Então, o próximo é que sempre que dá certo, isso não é todo dia, porque tem dia que está muito frio, tem dia que está chovendo muito forte, etc. Mas sempre que dá certo, a gente faz um esforço extra para fazer as refeições no jardim. Dá mais trabalho porque a gente tem que levar tudo lá para fora, né? Depois traz de volta para a cozinha. A gente até tem lá, né, na parte externa da nossa casa, a gente tem pia, tem fogão, tem tudo, mas em geral eu deixo para só fazer a refeição lá fora e o preparo, lavar a louça, etc., eu faço dentro de casa. Aos finais de semana, aí não, aí a gente já faz tudo lá fora mesmo. Então, já prepara lá fora, lava a louça, faz tudo lá. Mas eu tento mesmo, sabe? Às vezes sinto preguiça, porque é bem mais rápido, bem mais prático comer, né? Então, almoçar, tomar café da manhã, tudo ali dentro, né? Já tá ali do lado, é mais fácil. Mas eu me esforço para vencer essa preguiça e fazer esse esforço, porque faz toda a diferença, é muito gostoso, já traz um clima mesmo de celebração. Então, quem tiver jardim pode tentar fazer isso. Quem morar em apartamento e tiver varanda pode fazer isso. Quem não tiver varanda pode simplesmente colocar a mesa em outro lugar. Então, sei lá, põe uma mesinha em vez de na sala de jantar, leva uma mesinha ali para a sala de estar mesmo, para fazer uma coisa diferente. E trazer esse clima de mais ligado a uma comemoração. Bom, a outra coisa que eu quero falar com vocês, que muita gente já sabe, né? Eu sempre falo isso, que é que logo depois do almoço, eu e meu marido, a gente. Ah, inclusive no programa passado eu falei sobre isso, que foi sobre o hábito da leitura. Então, logo depois do almoço, eu e meu marido, enquanto a nossa filha tem ali o tempo de silêncio dela, a gente faz uma leitura em voz alta. Então, ele lê um capítulo ou menos de um livro para mim, enquanto a gente toma um cafezinho. Isso é, para mim, motivo de muita alegria. Então, é um dos momentos em que a gente ali, todos nós, a gente cultiva a disciplina espiritual da celebração.
Super simples, né, gente? 15 minutos normalmente ali, um dia muito tranquilo, meia hora. Então são poucos minutos em que a gente toma um cafezinho, faz uma leitura e pronto. O tanque ali de alegria fica cheio. A outra coisa que eu quero falar para vocês, eu tô olhando aqui tudo que eu anotei, tô pulando algumas coisas, mas vou partir para algo de que eu gosto muito, que tem a ver com a atmosfera do lar. A atmosfera do lar faz toda a diferença também no cultivo do hábito, não, desculpa, no cultivo da disciplina espiritual da celebração, que é um hábito, né? No final das contas. Então, o que que significa isso da atmosfera do lar? Significa, por exemplo, deixar a casa perfumada, deixar a casa florida, a casa arrumada, organizada. Tudo isso influencia. Então, quando a gente entra numa casa, a gente sente um cheirinho gostoso, um perfume. A gente vê ali sobre a mesa um arranjo de flores, por mais simples que seja, tá? Não precisa ser aquele arranjo de uma festa de casamento, nada disso. Flores do campo que sejam, elas vão, inclusive, acho lindas, né? Porque elas são super delicadas, às vezes eu gosto até mais. Então, esse cuidado com o lar, ele traz sim alegria. Ele traz sim essa sensação de celebração. Sejam as flores que você vai colocar, o modo como você arruma a casa, nos detalhes. A Andrea, que escreveu o livro Volte ao Lar, ela fala muito sobre isso. Inclusive, uma moça, no episódio passado sobre o hábito da leitura, ela recomendou os livros da Andrea. E ela fala muito sobre isso, sobre esses detalhes simples, né? Não exigem um gasto alto de dinheiro, são com coisas ali que a gente consegue, às vezes, até usar o que a gente já tem em casa para transformar, então, essa atmosfera do lar em algo super aconchegante e, consequentemente, que traz alegria, traz essa sensação de celebração. Isso de usar boas louças diariamente também é muito importante. E é, a gente em casa não é todo dia, tá, gente? Isso não é algo que eu faço todas as noites. Mas pelo menos uma vez por semana a gente faz um jantar especial com velas, com guardanapos de pano. E quem for muito animada pode fazer isso diariamente, né? Eu, sei lá, não sei por que eu não faço isso diariamente. Poderia, mas acabo ali no dia a dia sucumbindo a tentar fazer algo mais prático. Porém, pelo menos uma vez por semana eu faço mesmo esse jantar especial. Agora falando com vocês, fiquei com vontade de aumentar essa frequência. É, porque, né, gente, se vê, se a gente se deixa levar pela praticidade e tudo mais, né, eficiência, a gente acaba perdendo tanto, né? Então, bom, e deixa eu pensar aqui, mais um hábito que eu quero compartilhar, que tem a ver com esse cultivo da celebração, é a hora do anoitecer. Então, eu vi esses dias num perfil do Instagram de uma moça americana, se eu não me engano, ela chama esse preparo da casa ao anoitecer, que eu chamava desse jeito, ela chama de abençoar o lar. E eu adorei. Acho que gostei mais de falar dessa forma. Então, abençoar o lar para mim significa o quê? Significa, junto com a minha filha, a gente acende velas perfumadas ao anoitecer, fecha as cortinas, acende abajures, coloca uma música suave e a gente agradece ali pelo dia que a gente teve. Então, é muito gostoso e traz uma sensação muito boa. Já falei muito sobre isso, inclusive tem um programa só sobre isso, preparando a casa para o anoitecer. Então, isso é mais um dos jeitos de cultivar essa disciplina, de praticar essa disciplina. E, por fim, no dia a dia, outra coisa que me faz muito feliz é sentar com meu marido, de mãos dadas, e a gente ficar ali assistindo a um filme legal. Adoro fazer isso. Não é todo dia que a gente faz, mas
várias vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana, a gente gosta de assistir algum filme. A gente assiste pouco, porque assim, às vezes um filme vai de 2 horas, dura ali a semana inteira, que a gente assiste em capítulos, que a gente fala. Mas essa meia hora que seja, 40 minutos, em que a gente fica juntinho ali assistindo, é muito gostoso, me traz sim muita alegria. E claro, gente, para fechar, vou falar sobre o que vem na nossa mente, em primeiro lugar, quando a gente pensa em celebração, que são as datas especiais. E aí, eu comecei ano passado a cultivar mais essas datas e a celebrar com mais profundidade. Comecei com o Advento no ano passado. Foi a primeira vez que a gente seguiu o Advento e foi muito especial. Depois, a Páscoa também foi cheia de significado. E eu tô ao pouco estudando e aprendendo como cultivar. E o Dia de Ação de Graças, na verdade, foi antes do Advento, a gente fez pela primeira vez. Pela primeira vez, não. A gente já tinha feito uma outra vez com a minha família, foi muito especial. E aí, depois de alguns anos sem fazer, o ano passado a gente fez de novo a celebração do Dia de Ação de Graças. E aí, né, o Advento, depois a Páscoa, e eu tô, como eu falei para vocês, estudando e pesquisando como sempre trazer um significado maior para essas celebrações, para ficarem ainda mais especiais. E então é isso, gente. Vocês viram que além das datas especiais, que a gente pode sim caprichar muito no modo como a gente celebra e no significado por trás dessas datas, a gente pode e deve também praticar a celebração no dia a dia comum, no cotidiano ordinário, certo? Então, gente, é isso. Essas são as minhas dicas. Vou chamar de dicas porque eu acho que no fundo elas são. Por mais que vocês não vão seguir exatamente do mesmo modo como eu faço, eu acho que deu, né? Como eu tinha falado, para vocês perceberem que no nosso dia a dia tem sim muitos momentos ali que são momentos celebráveis. E aí, quando a gente pratica a disciplina, a gente vai prestar muita atenção de forma intencional nesses momentos. A gente vai realmente incluir ali, né, no nosso planejamento. Olha, eu vou cultivar essa disciplina espiritual dessa forma. Então, eu vou incluir esse momento de alegria no meu dia. Eu não vou deixar de fazer tal coisa que é um momento de celebração no cotidiano comum, certo? Mais uma vez, eu recomendo que vocês tenham ali um lugar em que vocês anotem essas formas com que vocês vão praticar a disciplina espiritual da celebração. E aí, claro, né, nos próximos programas eu vou continuar essa série, vou trazer as outras disciplinas. Quem já tiver o caderninho Minha Vida com Propósito, use agora, né? Se você tiver na dúvida como que você vai preencher ali o espaço da celebração, agora você tem já algumas ideias. Pense na sua rotina, o que na sua rotina tem esse tom de alegria, ou o que você pode incluir para ser intencional na prática dessa disciplina. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais uma disciplina espiritual e eu vou deixar na caixinha de perguntas do Spotify e na descrição do episódio do YouTube, eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é: de que formas você pratica a disciplina espiritual da celebração no seu dia a dia? Porque eu acho que é muito legal a gente ver de outras pessoas como que é para elas, né? A gente vai se inspirar, falar, olha, é mesmo, eu também faço isso e nem tinha pensado que é um momento que pode ser de celebração. É isso, gente. Eu vou deixar vocês com uma seleção de músicas e a gente se vê sexta-feira que vem. Um beijo!